Sejam bem-vindos ao Inside Filmmaking. Esta é uma edição especial para o Ocean Coast Film Festival. Estamos aqui no Auditório de Lavra com o nosso convidado especial, o Vasco André Santos. Olá Vasco e Olá. obrigado por teres aceito o meu convite. Muito obrigado, é um prazer estar aqui num espaço como este que me diz tanto, por isso eu é que agradeço o convite. O Vasco é um realizador que conta com a sua terceira participação no nosso festival, mas está connosco desde a primeira edição. Ele esteve ali em cima, na Regi, na primeira edição do nosso festival. Foi assim que o conhecemos, foi assim que ele conheceu também o nosso evento. Ele fazia parte da equipa que estava a tratar do som e da luz aqui no auditório. Foi a partir daí que ele se ligou ao conceito do nosso evento e decidiu participar nas edições seguintes. Vasco, podes falar um bocadinho dessa experiência, como é que foi estar aqui na Regi no festival? Assim, primeiro, é super relevante porque eu nunca tinha estado num festival de cinema. Já tinha ouvido falar em muitos festivais de cinema, mas a minha formação passou pelo teatro numa fase inicial, ou seja, estava muito familiarizado com eventos que envolviam produções teatrais, mas efetivamente festivais de cinema eu nunca tinha tido contacto com nenhum, embora existam vários em Portugal. Mas de repente poder entrar em contacto com um festival de cinema e estar dentro do próprio festival é completamente diferente. Toda aquela questão da azáfama de preparar tudo e entre o público, ou seja, todas as questões que tem o teatro, de repente eu ter ao meu lado um computador e ter o controle sobre isso tudo, não há como explicar no sentido de é normal essa azáfama para um técnico, seja de iluminação, de som, de vídeo, mas de repente eu estar na Regi e estar a controlar quase o festival nesse sentido, nessa parte técnica, e ainda por cima ter sido o meu primeiro festival, que eu não tinha propriamente noção qual era a dinâmica, o que é que isto tudo implicava, foi muito bom, foi divertido e também, obviamente, pelas pessoas com que me cruzei e porque pude perceber realmente como é que funciona esta dinâmica da recepção dos filmes, de toda a equipa do festival que trata da legendagem e a verificação e essa preocupação constante em relação àquilo que vai ser emitido e não é só fazer um festival de cinema por fazer, existe efetivamente uma equipa por trás que se preocupa em trazer qualidade e não é só passar de qualquer maneira, é mesmo essa preocupação que é constante e aqui, principalmente em Lavra, eu senti muito também essa preocupação com o público e essa ligação com o público, principalmente mesmo quando saía, tipo, a malta às vezes acenava, é o rapaz que está na regia. É muito engraçado isso porque, pronto, se calhar o cinema é muito esta ideia do voyeur, né, da tela, e de repente estamos no meio, não é, entre exibir o filme e ao mesmo tempo desces da regia e tens o contacto com o público, por isso eu gostei imenso, já partilhei contigo imensas vezes isso. Sim, é verdade. E como é que foi, como é que é a diferença desse contacto do público, não é? No ano seguinte, em 2019, surpreendeste-nos com um documentário, o Extremos. Como é que é então essa diferença? Não só ver um projeto teu na tela, no grande ecrã, mas também o contacto que tens com o público nesse contexto diferente. Assim, primeiro, tenho que agradecer mais uma vez por teres incluído o documentário no festival, porque acho que é muito. Falando sobre o projeto, é muito difícil e em Portugal, se calhar, não existe tanto essa adesão de haver projetos com pessoas com deficiência e ver também o público reagir a isso foi super interessante, até porque existe uma ideia generalizada de que, se calhar, existe alguma aversão e no caso, como trabalho com o Era Uma Vez Teatro, é extremamente normal para mim, lido com, não lido todos os dias, porque não trabalho diariamente com eles, mas é normal e de repente poder ter um projeto que dá visibilidade a pessoas que apesar de terem as suas limitações, também fazem arte e estar a apresentar um filme sobre um festival de teatro num festival de cinema que tem essa vertente de mostrar essas pessoas que se calhar são desacreditadas pela sociedade, acho que é incrível. E mesmo a recepção do público nunca pensei que fosse ser tão positiva, porque pronto, a ideia generalizada e eu próprio enquanto realizador, apesar de sou um realizador emergente e às vezes, se calhar, quero fazer as coisas, mas também tenho sempre algum receio da reação. Quero arriscar, mas acho que também tem sempre aquela coisa do peso e medida, não sei, às vezes não sei se é demasiado, se fica aquém. E pronto, e perceber isso também me levou a perceber
que efetivamente o público, se calhar se calhar essa ideia de desacreditar as pessoas ou acharmos que elas não são capazes, se calhar é uma ideia pré-concebida e que o público, quando se depara com isso, se calhar não acha tão estranho ou aceita de uma forma que se calhar eu, enquanto realizador, nunca achei que fossem aceitar. E pronto, felizmente o Cristóvão e a Sara ajudaram-me nesse projeto, a nossa visão é que constitui o documentário, mas efetivamente é isso, é a forma de como o público valoriza a tua visão e percebe o que tu queres fazer, enquanto ao mesmo tempo também entende que queres dar visibilidade àquelas pessoas. Acho que é isso. Sim, e essa recepção do público acabou, de certa forma, por deixar aquele bichinho e a partir daí foi sempre a dar. Entretanto, Sim. depois desse documentário, decidiste fazer não uma só curta-metragem, mas uma série de curta-metragens que estão todas interligadas entre si. Como é que surgiu essa ideia para esses projetos que têm uma narrativa interligada? Ok. Não tem nada a ver com os extremos, não é? Logo, por aí não tem nada a ver, mas eu não sei, se calhar desde miúdo sempre tive esta ideia das sagas, não é? Eu cresci numa altura em que Harry Potter, Twilight e mais tarde Hunger Games, ou seja, tudo é sagas, e de repente eu achei que queria fazer algo meu, mas eu também, como é que... Ou seja, o meu primeiro espaço para experimentar seria a curta-metragem, mas será que uma curta-metragem seria suficiente para eu experimentar o que eu queria experimentar e explorar os temas que eu pretendia explorar? E então, dessa forma, surge a trilogia When We Fall, que é When We Fall, A Trilogy About Love, que acaba por ser um bocado... Não sei se é totalmente a forma como eu percepciono o que é isto de viver o amor, com os seus altos e baixos, se é apenas uma espécie de escape para aquilo que eu gostaria que fosse uma ideia de amor, embora eu acho que as 3 curtas-metragens têm todas lugares um bocado negros, mas o Cair, que é a primeira que já foi feita, que esteve no festival o ano passado, é muito sobre, às vezes, quando estamos num relacionamento e aquilo já está tão viciado que não vemos como é que podemos sair das coisas. Acho que o Cair, essencialmente, é sobre isso. E o resto das outras narrativas, acho que quando eu escrevi o Cair, que foi o primeiro, eu percebi que de certeza que existia um antes daquele momento e certamente existiria um após aquele momento. Então, de alguma forma, não é explícita essa conexão, mas eu sabia que de alguma forma eles tinham que estar interligados porque iam ser certamente as minhas primeiras aventuras na ficção, embora tenha um pouco de biográfico, mas ao serem as minhas primeiras experiências na ficção e serem curtas-metragens, eu queria que tivessem essa conexão, que não fosse, como já disse, como não fosse explícito, mas que quem acompanhar o meu desenvolvimento enquanto realizador, e no caso enquanto argumentista, pudesse perceber os meus signos e ao mesmo tempo encontrar os pontos em que a história se cruza, porque não é evidente. Falaste agora então de projetos de ficção, estás a explorar agora essa parte cinematográfica. Também já fizeste documentários. O que é o futuro para ti? Gostavas mais de fazer que tipo de projetos? É assim, eu acho que, ou seja, eu também tenho trabalhado com o NEFUP, que é o Núcleo de Etnografia e Folclore da Universidade do Porto, e, ou seja, o documentário eu acho que vai estar sempre presente na minha carreira, até porque eu sinto uma urgência muito grande em deixar coisas registadas, não para mim, mas, ou seja, quase como objetos socioculturais que permitam que muitas coisas não sejam esquecidas. E esta pandemia só veio comprovar isso e veio tornar ainda mais urgente esta minha vontade, principalmente pela quantidade de idosos que faleceram e a quantidade de coisas que provavelmente se perderam. Entretanto, com o Era Uma Vez Teatro, com quem continuo a trabalhar, estamos agora a promover o Raiz, ou seja, ele estreou ano passado, mas, ou seja, acaba por ser um bocadinho uma coisa mais experimental, ou seja, quando fazemos ficção, se calhar é uma coisa mais experimental. Para mim, eu gostava muito, mais tarde ou mais cedo, poder filmar as 2 ficções que faltam da trilogia, no caso o Nós e o Quando, que por causa destas questões pandémicas e por serem filmes que necessitam de uma grande proximidade entre os atores, todas as questões
logísticas, digamos assim, está a faltar a palavra agora. Digamos, todas as questões inerentes à pandemia acabam por tornar tudo mais complicado e, infelizmente, em Portugal o cinema independente carece de orçamento, por isso percebemos que se calhar é melhor deixar as coisas acalmar um pouco. Entretanto, também realizei um documentário com o Mário, que é o processo, é sobre os segredos da máquina cénica no contexto de uma escola de teatro profissional. Foi filmado em 2020, mas por causa de uma série de motivos ainda não foi lançado. Mas, ou seja, em relação à minha vontade, o que eu gostava de fazer efetivamente, neste momento, gostava de poder fechar a trilogia. De alguma forma eu sinto que, enquanto não a fechar, parece que a minha cabeça não sai dali. E por outro lado, os projetos documentais têm essa urgência, mas também se calhar ainda ando à procura do tema que quero efetivamente retratar e das coisas que quero deixar. E pronto. Mas não sei, se calhar acho que ainda estou numa fase muito de experimentação. Acho que os primeiros anos da carreira de um realizador se calhar passam muito por aí, perceber o que é que se quer fazer, e se calhar eu estou ainda à procura disso, mas sinceramente acho que o meu foco é efetivamente fechar a trilogia, que está a ser complicado, mas acho que vai ser para breve, porque estamos todos a trabalhar nisso, somos alguns a trabalhar nisso, por isso acho que vai acontecer. Muito bem, Vasco. Esperamos então por ver esses projetos e para onde é que o futuro te vai levar. Mais uma vez, muito obrigado, não só pela tua presença aqui nesta pequena tertúlia, mas também por fazeres parte do festival este tempo todo. Acabas por ser uma pessoa da casa, por isso, muito obrigado. Um abraço. Eu que agradeço. Muito obrigado, Fábio.